E aí, Mari? Só esperando o pessoal ir chegando aqui. Tá me ouvindo bem? E aí, Mari? Oi, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo bem. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo bem, aham. E você também tá me ouvindo bem? Tô sim, perfeito. Deixa eu só Ah, encaminhar para as pessoas aqui. isso. Eu também tava encaminhando para alguns amigos, algumas pessoas. É que dessa vez a gente mudou o horário aqui, né? Normalmente estava fazendo às 9, só Ah, que às vezes eu acho que é muito tarde, né? Também, às vezes pode ser um fator meio ruim para algumas sim, pessoas. sim. E tudo é teste, né, Claro. para entendendo os horários. Sim, exatamente. Vamos ver. E aí, tem trabalhado muito? Bastante, mas nossa, com esse negócio da quarentena, muito mais, muito. Ah, é? Dá pra ficar louca, em relação, porque eu vou falar um pouquinho que eu também dou aula, então, para jovem aprendiz. Então, ficou um pouquinho mais trabalhosa, assim, sabe? Porque, querendo ou não, online você tem que estar ali, né? Por mais que seja online, você tem que estar mais próximo. Sim, verdade. É que é diferente também, né? Às vezes ali no, quando a gente está presencial, a gente já está acostumado, já tem uma rotina mais tranquila, mas no online, por mais que seja uma coisa já comum, né? Tem muita gente para se adaptar e se reinventar aqui não é tão fácil, né? Não, não. Vamos Mas lá. estamos indo. Sim, aqui. Faz tempo já que eu queria fazer a live com você. Só que daí eu pensei o Ai, seguinte, eu pensei assim, quando a gente começou aqui o perfil, tinha menos pessoas, obviamente, do que hoje. E eu queria fazer outras lives também, porque você já vinha fazendo live, você já vem produzindo conteúdo. Então, acho que seria legal pegar uma bagagem da minha parte também para conduzir uma live e para poder te chamar. E daí veio todo, né? Eu fiz aquela pesquisa, o pessoal veio falando, empreendedorismo feminino e tal. O pessoal gosta muito da ideia. Eu falei, é a hora. Por que não, né? ah, que legal, que legal. Eu agradeço, nossa, fiquei bem feliz mesmo com o convite. Eu vou te falar que eu tô bem contente, assim, porque foi o que você disse, eu já venho fazendo as lives, mas até então eu fazia, né? E é a primeira vez que alguém me convidou, então eu tô bem feliz. Ah, que legal, que massa. Eu tô me Show. sentindo no outro, no outro lugar, né? De convidada, assim, né? Isso é bem Agora legal. você vai ver como que é a outra parte, né? Aham, eu fiquei ansiosa, nervosa, e ai meu Deus, será que eu vou perder as palavras, vou falar tudo certo? Mas vamos deixar fluir. Não, mas tá certo. A ideia aqui é conversar mesmo, não tem nada de formalidade, não sei o quê. É bem tranquilo. Ah, que legal. Vamos vendo aí o pessoal agora começou a chegar. Isabelle, Bebel. Isso. Sejam bem-vindas. Quem tá aí, sejam bem-vindas. Tomar uma água então pra gente já. Eu vou deixar gravada a live, tudo bem? Ah, ótimo. Legal. Depois Legal, eu. porque eu tenho algumas outras pessoas também porque eu quero enviar, que não podiam por e- causa do horário, mas querem assistir. Não, maravilha. Então, eu vou fazer Ó. o seguinte: eu vou começar me apresentando para o pessoal que vem do teu perfil, e depois a gente Aham, vai fazendo esse bate-papo, beleza? beleza. Então tá, eu sou o Renan Machado,
Eu sou formado em publicidade e propaganda e sou especialista hoje em liderança e coaching. Eu venho me formando nessa área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, e eu adoro muito essa questão de mente, desenvolvimento, de evolução e tal, e é por isso até que a gente criou esse perfil Coaching Empreendedor, justamente para impulsionar essas pessoas que querem um desenvolvimento legal e alta performance. É essa a ideia. E eu conheci a Mari na faculdade, né, de publicidade, e a gente não teve uma proximidade muito grande dentro da faculdade, mas só que é legal porque a gente consegue ver a evolução, né? Assim como eu via a sua, você também via a minha, e era muito interessante isso. E, e é isso. Daí eu via você também criando a tua empresa e tal. E até uma curiosidade minha, antes eu não era muito de comentar, de interagir nas redes sociais, porque eu ficava mais reservado. Até na faculdade eu era mais reservado, né? Você Sim. sabe disso. E hoje em dia eu penso muito em que talvez um comentário meu, um incentivo que seja de falar, ó, legal o seu vídeo, porque eu achei legal. O que que custa para mim eu falar isso, né? Daí eu comecei a digamos assim, a me abrir mais também para poder fazer esses comentários e tal. E comecei a comentar nos teus vídeos também, venho acompanhando o teu trabalho, venho gostando muito e até por isso que foi feito o convite. E estou muito feliz que você tenha aceito e contribua com a gente aqui. Ah, e eu que tô super, como eu disse, super feliz mesmo pelo convite, né? Eu acho que é isso que você falou, sabe? A gente criar essa comunidade mesmo, de se ajudar. E eu digo mais, assim, só abrindo parênteses antes até de me apresentar, é para as pessoas próximas, né? Muitas vezes a gente valoriza, né, aquele super empreendedor ou aquela celebridade, compartilha tudo que ele faz e comenta e tal. E a pessoa que está ali do seu lado fazendo um trabalho bacana, legal, a gente simplesmente deixa passar batido. Então, eu acho que isso que você falou é bem importante, começar a dar valor para quem está próximo também, né? Sim, e às vezes a gente gosta, mas a gente não fala, né? Então vamos falar, vamos curtir, compartilhar e tá por perto. Isso mesmo. Então, é para aproveitar e me apresentar também. Então, como o Renan falou, a gente se conheceu na faculdade. Meu nome é Maria Emília, né? Mas todo mundo me chama de Mari, então eu já me intitulei Mari, meu nome, meu primeiro nome, e Maria Emília é meu segundo nome. Então, eu tenho 29 anos, sou formada em publicidade também, tenho cursos, né, e conhecimento nessa área de marca pessoal e de branding. Então, é, trabalhei muito isso, antes voltado mais para a empresa. Agora eu trabalho com mulheres, então eu trabalho marca pessoal para mulheres nas redes sociais, né? Mas a minha pegada de trabalho é um pouco diferente. Então eu trabalho muito a questão da mulher como um indivíduo é, singular, autêntico, né? Que tem as suas intuições. Então eu gosto de trabalhar muito isso, respeitando toda a singularidade da mulher, assim, dentro desse processo de marca pessoal. E é esse trabalho que eu venho fazendo. Então, eu achei que antes eu era meio maluca de querer ir por essa parte, assim, porque daí também trabalho o autoconhecimento e a espiritualidade. Achei que não ia rolar, mas no fim tá dando certo. Pessoas vêm se conectando, né, com essa mensagem que eu tô trazendo, assim. Tenho dois filhos, então o Theo e o Benício, né? Sou casada com o Gabriel também, que é da área de comunicação. E aí eu vou contar um pouco dessa loucura que é empreender, né? E ter a família e tudo mais. Sim, não é fácil, né? Não O mesmo. dia a dia ali é uma batalha. Demais. E até porque, assim, né? Falando um pouquinho de como o empreendedorismo chegou para mim, né? Ele chegou, na verdade, quando eu era pequena, assim, né? Aquela coisa que todo mundo tem uma história empreendedora pequena. Ah, eu vendia isso, eu fazia aquilo, né? E chegou para mim, assim, até porque eu tinha muito dos meus pais, eu via meus pais na época, a gente não chamava de empreendedorismo, né? A gente falava trabalhar por conta, né? Meu Sim, pai e minha mãe sempre trabalharam por conta e tal. Então eu tinha esse exemplo, assim, deles. E foi surgindo assim essa vontade, né? Mas daí logo na faculdade mesmo eu comecei a trabalhar e busquei desde cedo também esse trabalho mais de carteira assinada e tudo mais. Mas daí vem esse bichinho do empreendedorismo. uhum.
Sei né? bem. Que é tipo essa coisa de querer empreender. Mas eu costumo falar que para mim o empreendedorismo começou, né? E eu gosto de abrir um parênteses aqui bem grande, né? Até quando eu falei, quando a gente conversou, eu falei, olha, só que eu não sou nada romantizada, né, em relação ao empreendedorismo, porque eu acho que eu passei algumas fases bem importantes, né? Sim. Abrindo um parênteses, porque tem gente que empreende simplesmente porque é uma opção, né? Eu posso Hum, trabalhar e eu posso empreender e optar, vou optar por essa opção de empreender. Mas tem gente que é necessidade pura, tipo, não tem oportunidade nenhuma, ninguém dá oportunidade e é a única opção da vida dele. Ou ele faz isso ou ele passa fome, né? sim. E aí, eu comecei no empreendedorismo por opção. Eu pedi para sair do trabalho que eu estava, né? Eu trabalhava numa organização bem relevante, assim, na área de direito, na parte de comunicação, eu trabalhava lá, e eu pedi para sair, e aí eu falei, não, vou empreender, né? Junto com o Gabriel. E a gente começou, só que isso vai fazer, sei lá, 7 anos atrás, 6 anos atrás, eu levava muito no tipo, tô empreendendo aqui, então, tipo, eu não tinha muito assim, sabe? Aquela coisa meio de começo do namoro, que você é muito apaixonado, que você, ai, Sim. é isso, a minha vida e tal. E eu era muito assim. E aí foi, né? E daí eu fui tomando alguma coisa na cabeça, assim. Daí eu fui Sim. vendo que não, isso daqui acho que é sério. Se eu quero levar como um trabalho, não dá mais pra ficar brincando de empreender. Então eu vou ter que começar a levar um Sim. pouco mais a sério. Sim. E aí E o foi que que, sim. legal. E o que que você vê como empreendedorismo? Porque assim, a gente tem uma definição conceitual que muita gente já conhece, mas assim, para você, o empreendedorismo, o que que ele significa para você? Para mim, empreender, ele tem muito a ver com a vontade e o desejo de realizar algo. E aí você pode pensar ou na tua vida pessoal ou na tua vida profissional, né? Para mim, empreender é isso, é essa ação, né, de realizar algo que você Sim. tem vontade, que não é só Legal. um desejo, né? Porque desejo passa. Agora, quando você tem vontade de realizar aquilo, faz parte de você e você quer fazer aquilo porque você entende que é importante para você. Então, eu vejo muito como isso, assim. E Sim. eu hoje consigo perceber na minha vida diversas vezes que eu empreendi, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, sabe? Uhum. Sim. Até aproveitando esse gancho, quando a gente criou aqui o perfil Coutinho Empreendedor, a ideia não é falar com empresários, com pessoas, com líderes necessariamente, mas é falar com quem quer empreender, quem quer algo mais, quem quer construir. E é bem nessa pegada. Eu achei bem interessante esse ponto que você colocou. E eu vou nesse pensamento também. Eu gosto muito de usar essa palavra, porque o empreendedorismo ele não é só o dinheiro, só a tua questão profissional. Ele é muito mais que isso. É a tua vontade, é aquilo que está dentro de você que ela chama, que fica queimando ali, né? É o que faz te muitas vezes sair do lugar. E é assim, ó. Claro que daí a gente tem voltado à questão mais profissional, né? Mas eu vejo Uhum. ele como muito maior, sabe, do que isso. Até trazendo um exemplo para mim, assim, né? De quando eu falo empreendedorismo como essa força e essa ação de querer sair de um lugar para o outro. Aí eu tive um segundo momento na minha vida com o empreendedorismo, ele então deixou de ser uma opção e ele acabou sendo uma paixão, mas não nessa forma romantizada, mas foi uma salvação. Por quê? Eu engravidei do meu primeiro filho e logo depois, era uma coisa que eu queria, mas logo depois eu tive uma depressão pós-parto. Não foi algo forte, né? Não foi uma depressão, mas foi naquele momento para mim era forte, né? Hoje eu vejo assim, comparado a outras pessoas, não foi, mas para mim foi muito significativo. Nossa, foi muito assim, o empreendedorismo me salvou, porque Que com um legal. mês, e aí eu sou muito grata assim à família que eu tenho, e eu sei que isso não é todo mundo que tem essa questão de ter o apoio da família, de ter, mas eu Sim. sou muito grata à minha mãe e minha sogra nesse momento que me acolheu e falou assim: "Olha, então beleza, que eu cheguei para elas com o meu filho com um mês de vida. Eu falei, eu não tô aguentando, eu preciso voltar a trabalhar, né? Até porque a minha história da gestação foi um pouco mais conturbada. Eu descobri a gestação muito avançada, então eu tive pouco tempo para me preparar, né? Por mais que eu quisesse, aquilo foi. Eu tive que, em 8 semanas, aceitar aquela gestação, porque eu descobri muito avançada a gestação.
Então, tipo, em sim. 8 semanas eu tive que aceitar a gestação, né? E eu tava empreendendo, eu tava no auge do empreendedorismo, assim. Eu tava, nossa, muitos projetos, muitas coisas. E eu tive que parar. E isso foi bem difícil. Hum, E aí eu sim. sou muito grata à organização, né, que eu trabalho até hoje, né, que é a Elo. A minha família que me acolheu assim, falou, não, Mari, a gente te entende e se você é isso que você acha que você vai ficar melhor assim, a gente fica com ele durante 4 horas para você ir lá dar tua aula e voltar. Então, assim, para Sim. mim, a família tem esse papel muito importante, assim, até hoje, né? Hoje eu Sim. só faço o que eu faço e consigo empreender, tanto eu quanto o Gabriel, e hoje essa única nossa fonte de renda é o que a gente faz, Hum. porque eu tenho uma família atrás que me apoia, senão realmente eu não teria essa condição, assim. Sim, sim. É que é uma mudança muito grande, né? Você falou que engravidou. Tá, e agora? O que que eu faço? Não só da vida profissional, mas de tudo. Tudo vai mudar, né? Então, agora imagina isso com uma empresa, com projetos ali, tudo querendo construir alguma coisa no lado profissional. E essa base é muito importante, a família, até vocês que estão assistindo. Se você, o apoio é muito importante. Vocês apoiem também. Às vezes o apoio não precisa ser uma coisa muito grande. Ser uma estar por perto, ajudar naquilo que você pode mudar muito a vida de uma pessoa e a evolução dela. Então eu acho muito legal a gente ver a tua história, de ver como isso vai inspirar muita gente, tenho certeza, porque tem gente que vai ter o filho, agora começa a abandonar tudo, fala, preciso de carteira assinada, não posso mais arriscar, tenho que fazer pelo certo. Então, assim, é importante esse apoio, mas é importante a gente também apoiar a gente mesmo, acreditar que a gente vai conseguir, que a gente pode e que vai dar tudo certo, né? E aí o que você falou é muito, muito legal, porque assim, ó, eu também, claro que tive momentos que eu falei, eu não vou aguentar, eu vou desistir e tal, né? E você ter, no meu caso também, né? Meu companheiro, ele me apoia muito, assim, então, uma das coisas que a gente fez esse ano, com a chegada do segundo filho, né? Ele abriu mão um pouco do lado profissional dele para poder tá me apoiando, assim, para que eu pudesse fazer tudo isso. Então, assim, eu acho que a gente olhar para isso, reconhecer também, né? Como eu falei, eu reconheço todo o apoio que a minha sogra, e a gente vem de uma família, tanto da parte dele, os avós foram empreendedores, a mãe então tem tudo isso, a gente vem dessa família, né? O pai já também empreendeu bastante, então a gente vem dessas raízes, essas referências, sabe? E aí eu ter o apoio deles, né? Como a gente tem nós, que é nós dois empreendendo com duas crianças, uma vai fazer 3, o Theo vai fazer 3 e o Benício vai fazer 1 ano quarta-feira. Então, tipo, Olha, demanda muito da gente, muito. E ainda assim a gente conseguir realizar as coisas, claro, não é mais o mesmo ritmo, né? hum, A gente tem que ter essa consciência e foi difícil para eu aceitar. Ainda é difícil, muitos dias eu me pego assim extremamente irritada e por que isso e tal. É difícil às vezes porque a gente tem que virar essa chave que a realidade é outra, né? E às vezes a gente sim, fica muito nessa realidade de que ainda cria as expectativas, né? E eu acho que uma lição que o empreendedorismo ele me mostrou assim é que você tem que sonhar, mas olhando para a tua realidade. Porque quando você sonha, muitas vezes idealizando, você não faz, né? sim, Se você sonha idealizando, por que eu tô dizendo isso? Porque esses tempos até eu e o Gabriel, a gente fala muito disso, né? E eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu sou uma pessoa que tem que estar muito certinho as coisas. Eu até coloquei um post lá ontem falando sobre que, né, o continuar é mais difícil que começar. E para mim foi assim e é assim. Você hoje, né, conseguir continuar um projeto que no início, poxa, é isso, dá aquela energia. E você conseguir continuar isso é muito mais difícil que começar, porque começar, às vezes, você sim, começa na galera, você começa na empolgação, você começa ali, poxa, vai dar certo. E aí? Daí vem os desafios, né? Vem aquelas expectativas que vão baixando, sim, e aí começa, putz, será que eu consigo dar conta mesmo? Será que é isso que eu quero? E eu acho sim. que
é a partir daí que você começa a se conhecer, né? Foi o que você falou. E se desenvolver, assim. Porque daí você começa a encarar você mesmo com tudo isso, assim, sabe? Sim, sim. Até eu vou levantar um ponto disso que você falou, que é aceitar quem você é, a família que você tem, o lugar que você está, o estudo que você tem. Aceitar. Primeiro passo, a gente tem que aceitar isso, né? Porque por mais que seja difícil, às vezes eu, por exemplo, não posso não ter apoio da minha família. Tá, primeira coisa, eu tenho que aceitar isso, não posso deixar que isso seja uma desculpa, né, para que eu não faça, para que eu não evolua, mas aceitar. Eu aceito essa minha condição, mas eu vou mudar, eu vou fazer diferente. Então, gostei bastante. Tô até anotando aqui todos os tópicos para depois fazer um resumão aqui. Ai, que legal. Mas é muito isso, né? E às vezes a nossa família ela não nos aceita. E eu lembro que quando eu minha mãe demorou para cair essa ficha que eu estava empreendendo. Então, assim, muitas vezes ela falava: Olha, eu vi aqui um concurso, meu pai. Olha, eu vi aqui uma vaga de emprego. Para eles, assim, era, né? Como assim empreendendo e tal? Então, principalmente a gente que vem dessa área muito da tecnologia, então eu trabalho com computador, redes sociais. É difícil para eles essa chavinha, né? Sim, outra Mas realidade. é outra realidade. Mas eu vi ali que era por amor, né? Eles faziam isso pelo medo, então, de, poxa, e a segurança, né? Eles entenderam que trabalhar é você trabalhar 20 anos numa mesma empresa. Isso faz parte da realidade deles, né? Fez parte da história. Então, conseguir esse conflito, muitas vezes de geração, assim, né? Acontece. E aí eu via que era por amor. Mas também tem gente que não te apoia, e eu falo muito disso também, por questão de que ela enxerga em você quando você faz, né, algo que ela gostaria de fazer, muitas vezes está expondo a vulnerabilidade dela e essa fragilidade dela, porque era algo que ela queria, só que ela não teve coragem de fazer. E aí vai Sim, vir uma pessoa que às vezes até baixa a energia. Por quê? Porque sim, ela vai sim. falar: será? Ah, não faça isso, não. E aí, às vezes, essa pessoa é nosso pai, né? A nossa mãe, como a gente tá fazendo, vai olhar mais na cara? Não, não é isso, Sim, né? Mas é claro. você entender que, de alguma forma, quando às vezes quando essa pessoa não te apoia, é porque você tá ali colocando coisas que não é sobre você, mas é sobre ela. E tá Sim, tendo um reflexo, né? sim. E às vezes isso não é nem consciente. A pessoa não faz porque ela não quer que você cresça. Ela faz porque Sim, tem alguma coisa na cabeça dela que não que tem que seguir o passo que ela seguiu ou que ela imagina que é o correto, né? sim, sim. É Então muito uma coisa fica de muito, destravar também. muito assim. E a gente entender, foi o que você falou, entender que empreender, se você quer empreender de fato, muitas vezes é muito solitário. Você não vai ter nem o apoio da sua família, muitas vezes nem o apoio do seu companheiro, da sua companheira. É muitas vezes solitário, assim. É Uhum. você fazer aquilo, e principalmente quando você, né, empreende no que você acredita, é você fazer aquilo e as pessoas olharem para você e falar: que tá perdendo tempo fazendo isso? Só que Sim. você vê sentido naquilo. E eu acho que eu vejo o empreendedorismo assim muito como empreender de fato, é muito como você plantar mesmo, sabe? Uhum. É você identificar ali onde você quer trabalhar, onde você quer atuar e você começar a colocar suas sementinhas e acreditar que aquilo vai acontecer. Por isso que eu acredito muito em empreendedorismo que dá fruto, sabe? Eu gosto muito dessa questão dos frutos. Porque muitas vezes a gente fala, ai, porque tá dando resultado? Tá dando. Eu costumo falar, não, o meu trabalho dá fruto, não dá resultado. Porque resultado a gente pode até maquiar. Agora, Uhum. fruto é algo que é muito maior, né? Sim. Resultado, assim, eu posso lá, né? Igual a gente começou, tanto eu quanto você. A gente está começando do zero, principalmente a questão das redes sociais. O que a gente Sim. podia fazer? A gente podia comprar um monte de seguidor para impressionar um monte de gente, não é? Sim. Só que a gente prefere pelo caminho que a gente acredita, né? Que faz Uhum. sentido, porque você está construindo coisas que são valores, são coisas que você acredita, são frutos, entende? Uma pessoa que sair dessa live aqui e falar, poxa, o que eles falaram fez diferença para mim, já valeu. Uhum. Sim. Até isso que você falou, resultado, até o que não dá certo é um resultado, né? Então, se Sim, pensar nisso, qualquer coisa é resultado. E às vezes a gente não quer qualquer coisa. é isso mesmo. É Eu vou, justamente. vou aproveitar aqui e pegar a pergunta da Su, que ela colocou como começar a empreender. Quer ver? Deixa eu... Que dica você dá para quem está começando a empreender? Olha,
é primeiro identificar mesmo, foi o que eu te falei, até essa questão de é necessidade ou é opção, né? Tem muita gente que vai começar por necessidade, porque não tem outra opção. Mas por necessidade, porque é aquilo mesmo. Mas se for por Sim, opção, busque as coisas que realmente faz sentido para você, do que você gosta. Vamos pensar assim. Eu costumo. Qual que foi o negócio que eu falei, poxa, eu quero ir por esse lado? Pensei assim, poxa, eu trabalhei tantos anos de carteira assinada, muitas vezes fazendo o que eu não queria, né? E agora eu vou empreender onde eu tenho a decisão na minha mão de dizer, poxa, eu quero ir por esse caminho ou por esse. E eu vou de novo fazer o que eu não tô afim. Não que dentro do que você gosta não tenha parte ruim, não é isso que eu tô falando. Mas assim, identificar o que, que faz sentido para você, o que, que você gosta, o que, que você faria assim, incansavelmente. Foi o que eu falei, é a questão da vontade, né? Não é só o desejo, não é aquele, eu tenho desejo, eu adoro decoração, eu tenho desejo de decoração, de ter uma loja de decoração. Mas eu ficaria assim, eu não sou aficionada como eu sou por comunicação, por pessoas, né? Que é sim, o que eu amo. Então, identificar isso, sabe? O que você realmente, as suas habilidades, o que você olhar para a tua história, né? Porque talvez a gente às vezes ignora, né, Renan? E talvez a gente, se olhasse para nossa história, hoje, né, você falando e eu falando, assim, se você olhar na tua história, você já tinha muitas dessas habilidades que você tem hoje, mas você tinha talvez medo de explorar. Então, assim, talvez sim. essa questão do estudo. Olha para tua história, né? Olha para trás, lembra das tuas origens, né? De como você era quando pequeno, né? Eu lembro que eu era muito do que hoje eu busco ser todo dia, mas eu gostava muito de falar, eu sempre gostei de me comunicar. Então, entender quais são suas habilidades e a partir daí criar. Eu costumo dizer que às vezes a gente fala, mas esse mercado está muito saturado. Eu acredito que quando você faz, né, essa combinação do propósito, um trabalho bem feito, né? Essa questão de fazer acontecer, cara, pode ser, vai demorar um pouco, mas você vai colher os frutos. Sim. Às vezes deixamos os medos e até mesmo crenças. Justamente. Sim. Muitas vezes a gente não faz por uma coisa que bloqueia a gente aqui mesmo. Não é, que nem a gente tá falando, não é por apoio ou por quê, mas é porque a gente não acredita no nosso potencial, porque hoje, que nem você falou, às vezes eu não tenho uma habilidade, por exemplo, de comunicação, de eu chegar e conversar com você numa live. Mas por que não que eu posso ter mais para frente? Eu posso buscar, posso conhecer. Então, assim, eu posso desenvolver minhas habilidades, posso aprimorar as que eu já tenho, né? Isso. Então, acreditar realmente que as coisas, se deu certo para alguém, por que que para você não vai dar certo, né? Isso. E Boa, às vezes gostei. a gente essa autorresponsabilidade, né? Porque a gente tem, poxa, Uhum. mas acho que não vai dar e tal. E se você acredita naquilo, né? é, Acredite mesmo, a ponto de vou buscar cursos, vou me desenvolver e tudo mais, né? Claro que eu tô falando num contexto onde aqui a gente tem essa opção, né? De, de buscar cursos, de ter recursos e ter conhecimento até. Eu sei que existem muitas pessoas que não têm isso, né? A gente precisa também ter esse olhar gentil para essas pessoas, né? Que não Sim, têm esse tipo de possibilidade. Mas se você tem, eu acredito que é você olhar para aquilo que você gosta, né? Olhar as suas habilidades naturais e aquelas que você quer desenvolver e falar, eu quero ir por aqui, né? O que eu tenho de comportamento e tudo mais, eu quero ir por aqui. E acreditar nisso, sabe? Não se limitar muito de mercado saturado e tudo mais, porque é uma junção das coisas. Eu acredito que ao pé que você vai se desenvolvendo, você vai descobrindo mais potencialidades e no teu negócio, não desenvolver só você, mas desenvolver o teu negócio também, né? sim. Até que você falou de mercado saturado, eu te fiz uma pergunta no começo, o que é empreendedorismo para você? E é isso que faz diferença, é a nossa identidade, o que que a gente vai imprimir no nosso negócio que vai fazer diferença. Eu posso até É. seguir os passos, fazer uma modelagem de alguma pessoa que eu Uhum. admiro e para chegar no resultado próximo ou igual. Mas só que a gente não tem a mesma família, a mesma bagagem, a mesma história, né? Muita coisa muda. Então, é a nossa identidade, o que a gente imprime no negócio que vai fazer diferença. Então, mesmo que esteja saturado, muita gente fazendo, mas
tua forma, do teu jeito. Não, imprima da sua forma, né? Com a sua identidade. Sim, com a sua identidade. E assim, eu tenho muitas dessas referências, então, dentro da minha família, as minhas irmãs empreendem, dentro de amigas próximas que empreendem também. E eu via muito isso, assim, né? Então, de alguma forma, a pessoa colocando o jeito dela, né, a favor Uhum. do negócio, sabe? Então, eu tenho essas inspirações muito próximas, assim. Então, eu buscava sempre olhar para isso. E que você disse é muito legal, porque foi difícil para eu destravar isso que você falou. Imagine, eu falei que acho que são 6 ou 7 anos, não me recordo muito bem, nessa jornada de empreendedorismo aí. Para eu destravar isso, é recente, faz 2 anos e meio que eu falei, eu vou assumir realmente a minha identidade como eu sou. E eu vim Sim. trabalhando, trabalhando, e assim, expondo isso faz 1 mês e meio. 1 mês e meio, 1 ano e meio, desculpa. Uhum. Expondo isso. 1 ano e meio. Por quê? Por causa, né, até aqui, deixa eu voltar aqui, que a Suelen falou, né? A crença limitante. Então, assim, Sim. primeiro eu sempre quis trabalhar muito com mulheres, mas eu achava que era coisa da minha cabeça. Aí eu falei, não, acho que. Porque eu vim de uma família que só tem mulheres, nós somos em 5 irmãs, né? Era só meu pai, depois chegou o meu sobrinho, meus 2 filhos, mas então era só mulher, né? Tanto que até a bisneta é menina. Então, assim, a gente veio de uma família só de mulheres, então eu sempre tive essa afinidade, essa facilidade. Ok, aí eu comecei a ir para esse lado mais de desenvolvimento humano, de desenvolvimento espiritual mesmo, do negócio, né? Essa coisa mais espiritualizada. E eu adorava falar sobre marca, sobre autenticidade e tal. E um dia, né, eu lembro até hoje, eu falei pro Gabriel, foi bem importante isso. Eu fui atender, e daí abrindo parênteses falando sobre empreendedorismo e o feminino, né? E a mulher Sim. dentro do empreendedorismo. E eu lembro que foi muito frustrante. Eu fui atender um cliente e aí eu fiz um trabalho para ele, enfim, e ele não me começou a me enrolar para me pagar, assim, sabe? Uhum. E eu ficava, poxa, né? E foi tipo uma semana me enrolando para me pagar. E daí eu voltei assim muito brava, quase chorando assim na sala e saí de novo. Eu falei, não, vou tentar de novo. Só que nisso que eu tentei, né? O meu esposo também, ele conhecia, né? Era o cliente, ele já tinha sido cliente nosso, naquele momento era só cliente meu. Só que ele me vendo a situação, ele ficou tão bravo que ele pegou o telefone e ligou para ele, sabe? Falou, Uhum. cara, o negócio é o seguinte, você tem tanto tempo para fazer o depósito, e é isso. Porque você está fazendo, você tá, né, e tal. E aí, ele fez imediatamente. A uma coisa que eu tava uma semana tentando. Sim. E aquilo me pegou num lugar muito forte, assim. Porque eu falei, meu Deus, eu tô há uma semana falando para ele algo e eu me senti extremamente desvalorizada, sabe? Eu já tinha me sentido assim com a questão da gestação. Eu Uhum. perdi alguns contratos por estar grávida, mesmo a pessoa sabendo que não era eu que ia executar o trabalho, né? Eu só estava fazendo a parte do atendimento, mas eu perdi Sim. alguns contratos. E aí, para mim, falei, não, né? Respeito quem trabalha e tal, mas não é o meu lugar, eu não consigo me identificar, entende? E aí eu assumi Sim. isso pra mim, eu falei, realmente, Mari, você gosta de trabalhar com mulheres, você se identifica com mulheres, mães principalmente, então, assim, essa questão da maternidade também vem muito forte, né? E Uhum. aí eu peguei e falei, não, eu vou por esse caminho. E aí eu falo que é nesse momento que você vê que há coisas que acontecem na tua vida que daí começam a se justificar, né? Porque foi uma virada de chave para mim. Eu falei, não, é isso Uhum. que eu quero. E eu me empoderei disso. Eu falei, não, eu quero assumir esse papel de, então, de trabalhar com mulheres. E foi indo, sabe? Sim. Então, a questão de você entender também, empreender não é fácil, né? Exato. Só que eu posso te garantir que para a mulher é 2 vezes mais difícil, ou muito mais. Por quê? Sim. Né? Até acho que uma pessoa colocou aqui às vezes é necessário alguns gatilhos para a gente acordar e ver e seguir. É isso mesmo, foi o que a Suelen falou, justamente. Empreender
não é uma coisa fácil. E aí, quando você se torna mulher e você quer ter filhos e tudo mais, e a gente já tem essa questão social mesmo, de querer dar Uhum. conta de tudo, né? E dessa demanda que existe, né, social de querer dar conta de tudo. E algumas Sim. mulheres, assim como eu, têm uma autocobrança, eu tenho uma autocobrança elevada, assim, em relação a isso também, de querer dar conta. E a gente começa a trabalhar nessa multitarefa, né? Então você é mãe, daí você é esposa, daí você é mulher, e daí você tem que empreender, e daí você tem que cuidar dos filhos e tudo mais. Uhum. Então eu acho que quando eu parei e falei, poxa, eu quero ir por aí, só que daí por isso que eu falo da consciência e da autenticidade. Só que eu quero trabalhar com mulheres que elas tenham consciência do feminino. Como isso, né? É a questão Sim. de entender que fisiologicamente, e aí eu não estou entrando nem em termos, né? Ai, feminista, nada, mas Uhum. fisiologicamente nós somos diferentes dos homens, nós operamos de outra forma. Então, Sim. assim, é, eu tenho uns momentos ali no meu mês que eu não tô igual, né? Como eu estou no Uhum. final, no começo do mês. Então, tem momentos ali que eu tô com a minha energia um pouco mais baixa, que eu preciso ficar mais recolhida, e isso vai impactar diretamente no meu negócio, né? Sim. Então, eu falei, eu quero trabalhar com mulheres que tenham essa consciência também. E que daí entendam o ritmo dela e trabalhem a favor do ritmo que ela tem, né? Do ciclo que ela Sim. desenvolve. Então aí Até foi que eu fui pensando, encontrando meu caminho. sim, até pensando nas clientes, vamos dizer assim, elas vão se identificar muito com você, né? Por você ter essa visão, por você ser mulher, então para elas também vai fazer muito sentido trabalhar com você. Porque às vezes a gente quer ser atendido por uma pessoa e até vamos pensar assim, eu vou num psicólogo, eu posso ir em 10 psicólogos e se nenhum desses 10 der certo, é porque não teve identificação, né, entre as pessoas ali. Uhum. E até o que você falou, você nichou numa área em que você gosta, é do teu universo, é uma coisa que você se desenvolve, você consegue compartilhar com os outros para isso. Então é muito interessante, né? É um nicho que você domina porque fala de você também. Fala, eu falo que eu sou os textos que eu faço e as criações de conteúdo que eu faço, eu sou minha persona. Eu sou muito do que eu tinha de dúvidas lá atrás e, Sim. né, tô no processo, algumas resolvi, algumas estou no processo e das coisas que eu tenho no momento, assim. Então, eu sempre trago para as meninas, ai, persona, mas é muito isso. Eu falo, e preste atenção que muitas vezes você é a sua persona, porque é só você olhar o que você tinha, né? Então, as limitações que você tinha e tudo mais. E não pense que é só você, muita gente no mundo, só que o que a gente falou, né? Muita gente passa, mas muita gente não fala. Então, a gente às vezes não sabe, mas as dores são muito parecidas também. Sim, sim. E você trabalha hoje com marca pessoal, né? Você comentou. Como que é esse teu trabalho com as mulheres, em relação à marca pessoal, rede social e tal? Se puder explicar um pouquinho. Isso. Então, aí eu fui buscar e desenvolver um jeitinho meu, assim. Então, basicamente, eu peguei muito dessa questão do autoconhecimento mesmo, de ferramentas de autoconhecimento, né? Então, a gente trabalha primeiro identificando, eu coloco de dizer a sua imagem com a sua identidade com a sua imagem. Então, primeiro eu preciso identificar a mulher, o que que ela quer passar, né? O que tem algumas que estão começando um projeto, tem algumas que já têm projetos rodando. Então, assim, qual que é a imagem que você quer passar? Ela tem a ver hoje com quem você é, né? Ela passa exatamente isso, porque às vezes está distorcido. E aí eu não consigo comunicar quando está distorcido, porque eu fico, não, mas é que eu quero falar sobre isso, e daí na hora de comunicar, eu comunico de uma forma um pouco diferente, um pouco errada, e não traz essa sinergia. Então, eu primeiro identifico isso e a partir disso, né, daí a gente desenvolve alguns exercícios de autoconhecimento, né, alguns áudios, então a gente trabalha muito assim, e daí a gente vai para a parte de então entender quem é a minha persona, né? Então eu entendi quem eu sou e agora eu vou entender com quem eu quero falar a partir de quem eu sou. E aí a gente vai então identificando essas personas, né? Dentro disso, eu trabalho arquétipo de marca.
Então, dentro do meu trabalho, eu uso nessa essa, essa, esse conceito de arquétipo, né, do Jung, para trazer para o negócio. Então, a gente trabalha dentro de um arquétipo, e aí a gente traz esses aspectos, então, voltados assim, quais que são os seus aspectos de luz mesmo, coisas que você pode desenvolver, e quais são os seus aspectos de sombra, dentro do arquétipo. Mas geralmente, quase sempre bate muito assim, tipo, nossa, realmente eu sou assim e eu tenho que cuidar, porque senão eu vou por esse caminho. Sim. Então eu tento trabalhar essa questão do arquétipo e aí eu desenvolvo com ela. Aí a gente passando por essa questão da persona, a gente vai para os conteúdos então. Então eu entendi quem eu sou, eu entendi com quem eu quero falar, agora eu vou pensar em como eu quero me comunicar. E daí a gente vai das formas de conteúdo hoje, né? Como que você pode trabalhar. Então eu respeito muito assim a questão de eu eu quero fazer vídeo, só que eu não consigo. Então, assim, eu ensino, eu dou dicas, eu falo, mas eu também não, eu tento não fazer com que ela force isso. Por quê? Porque às vezes ao forçar, ela vai desestimular, porque aí a gente cria uma expectativa. Foi tão difícil para ela fazer o primeiro vídeo, digamos assim, né? E ela fez meio não querendo fazer, mas porque eu forcei a barra. E eu tento, eu não faço isso, na verdade. Eu deixo muito à vontade para que a pessoa, ela se desenvolva. Então, eu sempre falo para elas assim, o processo é muito autônomo. Por mais que eu dê os direcionamentos, é você que tem que sentir o que faz sentido para você. Não adianta você olhar e dizer assim, ai, tá todo mundo fazendo vídeo, então eu tenho que fazer vídeo, Mário? Sim. Será? Né? Eu faço essa questão assim, tenta, faz sentido para você? Foi uma experiência bacana? Não, eu acho que agora não é o momento. Então vamos porque você já tem habilidade para fazer. Talvez seja muito boa em texto, né? Os stories não precisa necessariamente você aparecer. Então a gente trabalha alguns recursos assim, sabe? E eu vou explicando conforme Sim, vai sim. passando. Tem que ser uma coisa natural também, não adianta ficar forçando muito, senão, que nem você falou, vai chegar uma hora que vai trincar aquilo ali e não vai mais funcionar. Então tem que ser uma coisa que seja por ela mesmo, né? Pela pessoa. Sim, porque daí não é sustentável. Ela vai começar, só que ela daí foi o que a gente colocou. Ela vai começar, só que ela não vai continuar. Não é sustentável, porque ela primeiro não estava preparada para desenvolver, não era aquilo que ela queria no momento, e daí aquilo vai gerar uma certa ansiedade. Então, eu tento respeitar isso e mostrar que as redes sociais, né, tirar um pouco dessa questão das redes sociais como uma ferramenta de venda. Ela é apenas mais um canal de comunicação. Uhum, A sim. gente na faculdade, né? Poxa, a gente conhece tantas ferramentas que tem, né? De pontos de contato de marca. Então, assim, as redes sociais, elas são mais uma, mas você como marca, como pessoa, você tem eventos para fazer, você tem outros recursos para usar. Porque às vezes, claro, as redes sociais potencializa, mas às vezes a gente coloca um peso que é assim, ó, vamos supor, eu postei um conteúdo e eu não tive um aceite ou eu não tive uma curtida, pronto, Uhum, aquilo já é um parâmetro para eu achar que eu não sou bom e tudo mais. E o quanto isso impacta hoje, né? sim, sim. Para eu Ah, legal. duvidar da minha capacidade. Eu falo para elas, eu pego mulheres assim, ó, tem, né, mestrado, faz pós, eu falei, você duvidar da tua capacidade. E também pego mulheres que tá começando, só que é o que eu fico assim, que me deixa um pouco instigada, né, e falar o que imagine, às vezes uma curtida vai definir tudo, todo esse estudo que você fez, esses 4 anos de empenho. Eu falei, não, você não pode deixar isso acontecer. Por isso que é de forma consciente. Uma curtida, um compartilhamento não pode definir tudo que você batalhou e trabalhou até agora. Então, porque Sim, isso impacta, né? Hoje, quando a gente fala de rede social, é, e a ideia é que cada vez a gente fique mais nas redes sociais, é isso que eles querem, isso vai impactar. sim, Se a gente não tiver consciência que ali não são só pessoas, são algoritmos trabalhando junto ali, sim, são toda uma somatória de coisas, sabe? A gente pira mesmo, a gente começa a avaliar nossa vida e nossa questão de aceitação mesmo com base uhum, em números, com base de curtidas, com base em quantos compartilhamentos eu tive, quantos seguidores eu tenho. E aí eu sim. acho muito perigoso você colocar a tua capacidade de criar e de executar os teus projetos, as tuas coisas nesses números, sabe?
Sim, às vezes até a pessoa acha, ah, nunca está pronto, né? Eu nunca sou o suficiente para falar sobre isso. Sempre vai ter, óbvio, sempre vai ter alguém que é melhor do que você na área, mas assim, a gente teve uma construção, a gente estudou, a gente tem o que ensinar, a gente tem o que pôr de conteúdo para os outros também, né? Então, ó, o estar pronto, às vezes eu espero que eu saiba de tudo, que eu tenha o melhor diploma, e mesmo assim, às vezes eu não consigo ter aquela segurança. E ainda mais passar por essa validação social de, ah, duas pessoas só curtiram, e no outro teve 20, vamos colocar assim. Ah, não, o pessoal já não gostou mais disso. Só que também isso depende das outras pessoas, do momento das outras pessoas, né? Ah, Do perfeito. dia delas, se elas estão curtindo. E é que nem até a gente falou no começo. Eu gostava de muita coisa que várias pessoas publicavam, mas eu não curtia, eu não comentava, não me expressava ali. Então, para eu mesmo me desenvolver e colocar o curtir, falar, ah, eu gostei muito do seu conteúdo, mandar uma DM, alguma coisa assim, eu tive meu processo também, né? Imagina Uhum. agora para quem está criando o conteúdo. A gente espera esse Sim. resultado, mas É por isso que não pode. E daí a gente começa a ver essa questão que você falou sobre os cursos e as coisas que a gente acha que nunca está preparado. Eu tinha muito isso, sabe? E eu tenho muito tudo. Eu quero procurar um curso que tenha certificado, se possível. O Gabriel dá muita risada, porque eu sou muito assim. Não, mas tem que ter certificado, que eu preciso. Daí, né, um dia eu entendi que, na verdade, a minha insegurança, ela não tava nas coisas. Eu poderia fazer o curso mais caro que tivesse em relação ao que eu queria. Só que tava em mim, né? Não adianta, sim, eu poderia fazer o curso mais caro e mesmo assim eu achar que eu não era capaz. E foi por isso que demorou tanto tempo para eu tomar a decisão de seguir esse caminho que eu queria. Eu falei, chega, eu quero assumir isso para mim. E eu acho que muitas pessoas se sentem assim também, e foi por esse caminho que eu fui. Falei, não é possível que eu sou a única louca do mundo. Eu falei, acho que tem muitas pessoas que se sentem assim também. E fui desenvolvendo isso, sabe? Fui colocando, falei, não, eu vou falar sobre isso, porque eu acredito que tem muitas pessoas que estudam, estudam, estudam e têm esse anseio, têm a capacidade, têm a criatividade de fazer e não consegue porque tem essas crenças, né, que a gente falou, então assim, ah, é porque eu não vou conseguir, as pessoas não vão gostar, porque eu acho que eu não sou boa o suficiente, porque eu preciso de mais um curso, eu preciso. E aí eu coloquei aquela frase hoje lá no meu Instagram, que eu relacionei com a nossa live, que foi isso, é que é, para mim é isso, né? Comece de onde você está, com o que você tem, da forma que você consegue. perfeito. Porque o momento ideal é assim, não vai vir. Porque Não, sempre você, quando conquistar uma coisa, você vai querer outra. Quando conquistar uma coisa, você vai querer outra. Então, assim, esse momento ideal, ele é realmente só uma ideia. Não vai ser algo exato, tangível, né? E aí você vai sim. ficar ali, você não vai realizar nada. E daqui a pouco passou 1, 2 anos, 3 ou 7, igual eu, para você tomar a decisão de fazer aquilo que você realmente quer fazer, sabe? Sim, mas foi também no seu tempo, né? Você teve Sim. a tua visão num momento que talvez se você tivesse iniciado naquela época, você já tinha parado e tinha desistido disso, né? Tudo tem seu E eu não tempo, teria tudo nem tem a processo. maturidade que eu tenho. Foi o que você falou, eu não teria essa maturidade que eu tenho hoje, assim. Uhum. E até comentando só um pouquinho dessa questão de não romantizar o empreendedorismo. Então, como a gente veio falando, tipo, é algo, não é fácil, né? Hoje eu tenho que eu falei, eu trabalho muito, né? E é a questão, tem uma diferença, tá? Quando o empreendedor fala, eu tô trabalhando muito, não significa que ele está ganhando muito. A gente Uhum. tem, nossa, trabalhando, não, são coisas diferentes. Mas assim, Sim, falando disso, né? Hoje a nossa rotina é muito puxada. Então, eu e o Gabriel, a gente trabalha em casa, então a gente cuida das crianças, a gente é, basicamente o Theo, que é o mais velho, ele dorme 11 horas da noite, 11, 11 e meia, não consigo fazer ele dormir antes. E a gente começa a trabalhar efetivamente, porque a gente que trabalha com a criatividade, essa parte assim, né, que precisa pensar, planejar, não tem como você trabalhar e parar, porque você perde o fluxo. Então a gente trabalha mesmo depois da meia-noite. Depois das onze e sim, meia, meia-noite. E aí vai até 3, 4 horas da manhã, para acordar no outro dia com eles. Claro que eu deixo os horários reservados das minhas consultorias e da minha aula, porque são coisas que eu já tenho datas
sim, antecipadas, então daquele dia eu sei que eu não posso dormir tarde, porque eu tenho compromisso de manhã, enfim, ou à tarde. Só que na maioria do tempo é assim. Então a gente não é fácil, assim, sabe? Como eu falei, ele tem os projetos dele, eu tenho os meus, a gente tem alguns projetos juntos, mas hoje eu fico muito feliz porque ele fez essa opção também de trabalhar de casa, então assim, a gente divide tudo, realmente, a gente divide os filhos, cada um cuida de um, para sim, que a gente possa fazer o que a gente acredita. Não é fácil, né? É, os perrengues vêm mesmo, muitas vezes empreender depende muito de você, então assim, não dá para ficar doente, não dá, não que não dá, né? Mas você sabe sim, que um dia de trabalho é um dia, digamos, perdido, então assim, você tem essas questões assim, né? Que pesam também. Então a sim, gente fica dentro disso, sabe? Mas eu acredito que quando você tem, daí voltando para a família, né? E quando eu falo família, não pense assim, eu preciso ter. Talvez a família é aquela que você escolheu, é um amigo que você pode confiar, é uma pessoa que você pode saber que você pode compartilhar. Então, assim, quando você olha e você tem um apoio, pelo menos de uma pessoa ali que você tem confiança, já basta para você continuar, sabe? sim. Foi o que eu falei. Claro que eu tenho uma família bem grande que apoia, minhas irmãs, assim, investem, sabe? Assim, ó, eu lembro até de uma situação da minha irmã que eu fui fazer um trabalho para ela. Eu falei, não, guria, nem vou te cobrar. Não, eu faço questão de pagar. E é assim com todo mundo. Então, assim, eu sou muito feliz, assim, porque eu me sinto valorizada dentro da minha família, que é as pessoas que eu mais convivo ali. Só que eu sei que não é a realidade de todo mundo. Então, olha para um amigo, ou pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que está do seu lado, que você possa chamar de família, né? Que é esse sentimento, Sim, para te apoiar, sabe? Porque não é fácil mesmo. verdade. Mari, que papo interessante, gostei bastante. Ah, eu também. Nossa, passou muito rápido. Isso que eu ia falar, você vê como passa voando, né? Já passou 50 minutos aqui. É Então, vou fazer o verdade. seguinte, eu vou abrir agora se alguém tiver alguma pergunta, e daí a gente já vai encerrando já, porque daí os próximos assuntos a gente faz uma próxima live daí. Com certeza. Estou super à disposição aí, gente. Beleza. Pessoal, tem Super. alguma pergunta, alguma coisa para contribuir com a gente? Se quiser falar Uhum. alguma. Aí, poxa, aí é muito legal, assim, de verdade, falar sobre isso. Eu gosto de falar sobre isso porque foi algo que eu venho experimentando há algum tempo na pele, assim, sabe? Então, eu fico muito, muito feliz de poder falar e poder compartilhar isso, assim, com pessoas que estão começando, ou estão no momento de vida, ou estão pensando de novo em trabalhar isso. E é o que a gente fala, talvez se a gente tivesse visto uma live, por exemplo, que nem a gente fez aqui, poderia ter acendido muitas lâmpadas na nossa cabeça ali, muita coisa poderia ficar mais claro. Então, eu gostei muito do conteúdo, acho que isso vai ser muito importante para quem ainda vai empreender, para quem já está empreendendo, para quem vai ter filho, para quem, enfim, para quem quer o apoio da família. Tem muitas coisas que a gente passa na vida e eu acho que o conteúdo que a gente conseguiu passar por várias delas e foi muito Sim. interessante. Então, eu agradeço demais você ter aceito conversar com a gente e que nem a gente falou, passou voando, já está no Passou voando. finalzinho aqui. Então, Poxa, Mari, eu como que faz agradeço. para te Pode encontrar falar. aí? Ah, então, que eu vou até deixar aqui é o arroba Mari Freitas, Mari S. Freitas. Vocês vão lá, gente. A gente conversa e tudo mais. Aqui, ó. Deixei ali para vocês. Pra gente conversar e tal. Por mais que eu falo, né, meu público, na maioria, eu atendo alguns projetos com o Gabriel, mas a minha maioria de marca pessoal são mulheres, né? Uhum. Mas eu também falo com homens, senão daí, né, os meninos falam, poxa, mas daí você não vai querer conversar com a gente, não é assim? Então, Sim. podem perguntar e eu tô super aberta também, tá? E é isso, agradeço muito, muito o pessoal que ficou aí com a gente, tô bem feliz mesmo. Sim. E pela oportunidade da minha primeira live, tô feliz. Ah, que Falei legal. demais, mas tudo bem. Não, maravilha. Eu até falo por mim, eu adoro teus conteúdos e para mim serve muita coisa. Então, assim, Bom, enfim.
todo mundo que estiver aqui segue a Mari. Tenho certeza que o conteúdo vai fazer muito sentido para vocês. Obrigada, Renan. Obrigada Beleza? pelo convite. Tudo de bom para você. E foi o que a gente falou, vamos se apoiar, né? O último recado é, gente, valorizem as pessoas que estão do seu lado, que estão começando, né? Essas pessoas que, assim como eu, como o Renan, eu me frustro às vezes ver os amigos compartilhando coisas lá de pessoas e aquela pessoa que está do seu lado, que você pode falar, claro que foi o que a gente falou, cada um tem o seu processo. Mas se Sim, você sentir, vai lá, curte, compartilha. Vocês não sabem a noção, vocês não têm noção de quanto isso vale também para o algoritmo do Instagram, assim. E a gente que sim, trabalha com produção de conteúdo, isso é bem importante. Claro que foi o que a gente falou, não são só os números, mas é a plataforma que a gente usa. Então, sim. ter comentários e coisas sinceras é bem legal. Maravilha, então. Muito obrigado, Mari. Um abração para o Gabriel, para os filhos. Obrigada. Sucesso para Obrigada. você, para todo mundo que está assistindo. Até a próxima e vamos que É. vamos. Vamos, tchau, tchau, muito sucesso. Tchau.